Fala curioso do mundo automotivo. Hoje vamos mergulhar em uma história que parece ter saído diretamente de um livro de ficção científica bizarra, mas que é 100% real. Durante décadas, a União Soviética foi simultânea de inovação extrema, e às vezes, completamente maluca. Enquanto o resto do mundo tentava construir veículos práticos e eficientes, os soviéticos estavam lá, pensando: por que não colocamos asas em um tanque? Ou, será que conseguiremos fazer um trem cego atravessar o Ártico? Parece absurdo, né? Mas eles realmente fizeram isso. E muito mais. Esses projetos eram tão fora da curva que alguns parecem piada, só que não são. A verdade é que por trás dessas ideias surreais, havia uma mistura de ambição desenfreada, necessidade militar, e, claro, doses generosas de criatividade, e talvez algumas xícaras extras de vodka. Esses veículos não eram apenas experimentos esquecidos em galpões empoeirados. Alguns mudaram a forma como pensamos sobre tecnologia militar, outros se tornaram lendas urbanas da engenharia. Então, se você quer saber como os soviéticos transformaram sonhos insanos em metal e parafusos, continue comigo até o final deste vídeo. Você vai se surpreender, e talvez até rir um pouco. Você já imaginou um trem blindado com esteiras no lugar de rodas? Parece algo que só existia em um videogame futurista, certo? Mas não, os soviéticos realmente construíram isso. Conheça o TT-26, o famoso trem-tanque. Esse monstruoso sobre trilhos foi projetado para operar em terrenos onde trens convencionais jamais chegariam. Imagine uma máquina gigante, capaz de atravessar nevascas árticas, desertos escaldantes e florestas densas como se fosse um tanque cego com rodas infinitas. Era basicamente um Frankenstein da engenharia. Pegaram a força de um tanque, adicionaram a capacidade de transporte de um trem e deram um toque soviético. Mas aqui vai o detalhe curioso: apesar de sua aparência intimidadora, o TT-26 tinha alguns variados problemáticos. Ele era lento, consumia combustível como se fosse gratuito e detalhe, sua funcionalidade era questionável. Ainda assim, ele representava algo maior: a ambição soviética de criar máquinas que pudessem dominar qualquer terreno, independentemente dos desafios. Era como se eles estivessem dizendo: se a natureza não coopera, nós a forçamos a cooperar. E você sabe o que é mais fascinante? Mesmo com todos os seus defeitos, o TT-26 desenvolveu gerações futuras de veículos militares anfíbios e blindados. Então, na próxima vez que você ver um veículo moderno cruzando rios ou desertos, lembre-se, talvez ele tenha um pouquinho de DNA desse estranho trem-tanque soviético. Agora imagine isso em ação: seria como assistir a um dinossauro mecânico atravessando uma floresta congelada. Surreal, não é? E se eu te dissesse que os soviéticos não só sonharam com tanques voadores, como também construíram um? Sim, você entendeu direito. Bem-vindo ao incrível mundo do Antonov A-40, o famoso tanque voador. Esse projeto maluco nasceu de uma pergunta simples: por que transportar tanques em caminhões ou navios quando podemos simplesmente lançá-los dos céus? O conceito era tão audacioso quanto parece. Eles colocaram asas removíveis em um tanque leve e o rebocaram por bombardeiros até a linha de frente. Quando chegava ao destino, as asas eram ejetadas, e o tanque pousava suavemente, bem, mais ou menos suavemente, no campo de batalha. Claro, como qualquer ideia que pareça boa demais para ser verdade, havia alguns obstáculos. Primeiro, o peso do tanque limitava muito o alcance e a velocidade do voo. Segundo, a logística de lançamento de um tanque do céu era complicada. Imagine tentar acertar um alvo em movimento enquanto está dirigindo um tanque blindado caindo do céu. No fim, o projeto foi abandonado porque, bem, os helicópteros fizeram muito mais sentido. Mas ainda assim, o Antonov A-40 é um lembrete hilário e inspirador de como os soviéticos estavam querendo testar qualquer coisa. Agora pense nisso: se o tanque voador caindo do céu tivesse dado certo, talvez hoje viveríamos em um mundo onde tanques voadores fossem tão comuns quanto drones. Será que estaríamos assistindo a corridas de tanques nos céus? Ou talvez até competições de acrobacias militares? Parece absurdo, mas quem sabe? Os soviéticos certamente estavam pensando fora da caixa, ou fora do planeta. Agora, imagine um tanque que não só anda em terra, mas também nada como um pato gigante. Parece algo de um desenho animado, certo? Mas os soviéticos transformaram isso em realidade. Conheça o T-37A, o pequeno e surpreendente tanque anfíbio soviético. Apesar de seu tamanho compacto, parecia mais uma lata de sardinha motorizada do que uma máquina de guerra, esse tanque era extremamente versátil. Ele poderia navegar tranquilamente por rios, pântanos e até lagos rasos, surpreendendo inimigos despreparados. Era como colocar um submarino em miniatura no campo de batalha.
O T-37A foi feito para operações furtivas. Sua capacidade de se mover silenciosamente pela água faz dele uma arma imprevisível. Imagine seus inimigos vendo um tanque surgindo magicamente no meio de um rio ou emergindo de um pântano como um monstruoso mecânico. Eles provavelmente pensaram: o que é isso? Um humano? Claro, ele não era exatamente um tanque pesado. Sua blindagem era leve, e seu armamento era limitado, mas sua mobilidade compensava essas falhas. E aqui vai um detalhe curioso: o T-37A foi um dos primeiros tanques anfíbios da história, pavimentando o caminho para veículos modernos como o famoso BMP russo. Então, na próxima vez que você vir um veículo militar cruzando um rio como se fosse a coisa mais normal do mundo, lembre-se do T-37A. Ele pode ser pequeno, mas sua influência foi enorme. Quem diria que uma lata flutuante poderia mudar tanto a guerra moderna? E se eu te dissesse que os soviéticos realizaram algo que é meio tanque, meio carro esportivo? Sim, eles realmente fizeram isso. E o resultado é tão estranho quanto parece. Bem-vindo ao mundo do OT-810, um veículo que desafia todas as categorizações. Baseado em designs tchecos, esse tanque-carro era compacto, ágil e projetado para operações rápidas. Com tração nas 4 rodas e um design que lembrava mais um Jeep robusto do que um tanque tradicional, ele era perfeito para transporte de tropas ou missões de reconhecimento. Mas vamos combinar, há algo inquietante em ver um tanque tentando se passar por um sedã urbano. O OT-810 era prático, sim, mas também tinha seu charme bizarro. Imagine dirigir essa coisa pelas ruas de Moscou. As pessoas provavelmente pensariam que você estava filmando um filme de ação ou fugindo de um apocalipse zumbi. Ele não tinha a imponência de um tanque pesado, mas suas intenções compensavam. Era como um tanque disfarçado de carro esportivo, pronto para surpreender qualquer um que o subestimasse. Agora pense nisso: o OT-810 é um lembrete de que às vezes uma engenharia militar pode ser tanto funcional quanto excêntrica. Ele prova que nem todo tanque precisa ser enorme e intimidador para ser eficaz. Quem sabe, talvez os soviéticos estejam secretamente tentando criar o primeiro SUV militar da história. Se fosse hoje, ele provavelmente seria vendido com hashtags praticidade militar ou hashtag tanque para a cidade. Agora, prepare-se para conhecer uma máquina tão avançada que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica dos anos 1960. Infelizmente, ela nunca saiu do papel, mas ainda assim é incrível. Este é o Projeto 279, um tanque experimental que poderia ter mudado as regras do jogo na Guerra Fria. Imagine um tanque com blindagem multicamadas capaz de resistir a explosões nucleares, projetado para sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. Sua forma aerodinâmica e estrutura inovadora foram revolucionárias para a época. Era como se os soviéticos estivessem dizendo: se o mundo acabar, pelo menos nossos tanques vão sobreviver. Mas aqui vai o detalhe triste: apesar de todo o seu potencial, o Projeto 279 nunca foi produzido em massa. O custo era astronômico, e sua complexidade técnica tornava a manutenção quase impossível. Além disso, a chegada de armas mais modernas, como mísseis guiados, tornou-se tanques pesados como esse menos relevantes no campo de batalha. Ainda assim, ele permanece como um símbolo do quão longe os soviéticos queriam ir para conquistar a supremacia tecnológica. E você sabe o que é mais fascinante? Mesmo não tendo sido construído, o projeto gerações futuras de engenheiros militares. Hoje, quando vemos designs futuristas de veículos blindados ou até mesmo protótipos de carros elétricos, podemos traçar uma linha direta até essa ideia visionária. Quem sabe, talvez, em algum futuro distante, veremos versões atualizadas desse gigante nuclear, dominando os campos de batalha, ou quem sabe até as estradas. E aí, o que achou essas máquinas surreais? Parece que os soviéticos não estavam apenas construindo veículos, eles estavam sonhando com um futuro alternativas onde a imaginação não tinha limites. Esses veículos insanos são mais do que simples experimentos esquecidos em galpões empoeirados. Eles são um lembrete fascinante de como a ambição humana pode resultar em invenções que oscilam entre genialidade pura e completa insanidade. Desde trens-tanques até tanques voadores, cada projeto reflete uma mentalidade que desafiava tanto a física quanto o bom senso. E você sabe de uma coisa? Mesmo que muitos deles tenham falhado ou ficado no papel, sua influência ainda ecoa na tecnologia moderna. Então, na próxima vez que você pensar que já viu tudo no mundo da engenharia, lembre-se, os soviéticos provavelmente já imaginaram algo ainda mais louco. Talvez seja a hora de você mesmo soltar sua criatividade. Quem sabe, talvez você tenha uma ideia de que vai mudar o futuro. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta provocativa. Se você pudesse projetar o veículo militar mais insano de todos os tempos, como ele seria?
Deixe sua resposta nos comentários, quero ver as ideias mais malucas que vocês podem imaginar. Ah, e claro, se você gosta de mergulhar no mundo surreal da engenharia soviética, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muito mais conteúdo fascinante vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima, curioso do mundo automotivo.